Pessoal, esse desenho que vocês estão vendo aí começar na tela é uma vista de um banheiro. E muitos ambientes, eles são concebidos através de uma simples vista. E muitas vezes, se desenharmos corretamente essas vistas, nós vamos poder ter uma comunicação perfeita com o nosso cliente, sem a necessidade de perspectivas renderizadas, desenhos mais sofisticados, modelagens no SketchUp, etc. Porque com alguma desenvoltura que a gente vai criando com o tempo, nós vamos conseguir dar profundidade no desenho, simular o uso de alguns materiais simples, como mármores, madeiras, pedras. E o interessante desse tipo de desenho é que você pode resolver tanto a parte conceitual do desenho, como a parte executiva desse desenho numa coisa só, para passar depois para o pessoal que vai fazer o CAD, né, o Revit, ou o executivo, né, o SketchUp, né, caso você queira fazer uma maquete eletrônica. Desenhos de banheiros, de quartos, esses desenhos de um ambiente da casa, me parece importante que eles sejam feitos numa escala, 1 para 25, 1 para 20. Então, a gente faz um pequeno corte e a gente vai desenhando os revestimentos, os forros de gesso, madeira, enfim, tudo que aparece no desenho. E no caso desse desenho, do banheiro, aparece a divisória do box, o sifão, a torneira, o espelho, chuveiro, a prateleira, tudo isso é desenhado. Perceba que a gente está colocando tudo no seu devido lugar. Isso facilita muito a vida de quem vai fazer esse desenho no executivo ou mesmo um desenho no computador renderizado. Caso você queira apresentar então para o teu cliente um outro tipo de desenho, né? Um desenho eletrônico, né? Mas a gente deve entender que maquete eletrônica não é um instrumento de convencimento para você, é um instrumento de convencimento e de venda para o cliente. Quando nós fizermos uma maquete eletrônica, o projeto já deve estar completamente resolvido, até porque você vai precisar de todos esses dados para montar o desenho 3D. Tudo tem que estar resolvido. Então, uma coisa muito interessante que acontece com os desenhos feitos à mão é que o cliente, quando olha para uma apresentação feita à mão, ele entende que o profissional que ele contratou fez aquele desenho. E quando a gente apresenta um desenho muito sofisticado, feito com programas de renderização, aquela realidade virtual que a pessoa fica confusa, se está vendo uma foto, se está vendo um desenho, né, de tão real que é, o cliente entende que ele vai dizer... Ele não perdeu tempo fazendo isso, né? Ele não gastou as horas dele produzindo esse desenho. Alguém fez para ele, né? Uma pessoa da equipe dele, uma pessoa que ele contratou, mas não foi ele que fez esse desenho. E será que essa pessoa que fez esse desenho também não interferiu no projeto? Será que essa pessoa da equipe dele, ou a que ele contratou, será que essa pessoa também não deu a sua contribuição para o projeto? A pessoa fica desconfiada. Quando você apresenta um desenho feito à mão por você, o cliente se sente mais agraciado, ele se sente mais tranquilo, ele se sente mais seguro de que foi aquele profissional que ele contratou que fez aquele desenho. Aquele desenho tem o traço dele, tem o DNA daquela pessoa, então ele valoriza muito mais. Nós é que muitas vezes não damos o valor correto para o desenho feito à mão. A gente sempre acha que o cliente vai se encantar mais com aquele outro, e a minha experiência diz que isso não é verdade. Então, a gente pinta, colore, avança na apresentação do projeto, a gente também está tendo um exercício de convencimento de que aquela é a melhor solução para o projeto. Quando você começa a pintar o seu projeto, a escolher os materiais, a desenhar isso, você está se convencendo que você está mergulhando numa solução que é boa, ok? Diferente de você fazer um croquis e determinar materiais para a pessoa que vai fazer uma maquete, né? Isso também evita muitos retrabalhos, sabe? Então, nesse momento,
é muito importante, caso você esteja trabalhando com instrumentos, que você consiga fazer as paredes nas suas reais proporções. Ou seja, se o banheiro tem 3 metros de largura e 2,5 metros de altura, você tem que desenhar algo com essa proporção. Ou seja, você não vai desenhar um quadrado, né? Isso vai funcionar dessa forma, você buscando as proporções reais, né? Isso funciona muito bem quando você desenha essa vista e puxa linhas através de um ponto de fuga. Você consegue então, através desse desenho em vista, fazer uma pequena perspectiva. É assim que a gente vai resolvendo os problemas e os nossos projetos de arquitetura, de interiores, de arquitetura. É evidente que nós estamos falando aqui da representação deles, porque as decisões de revestimentos, elas vão acontecendo através de outros processos. Porque muitas vezes a gente decide um projeto, às vezes até sem desenhar, mas olhando para alguns revestimentos, olhando para um mármore, encostando ele numa madeira, encostando eles num vidro, colocando uma luz em cima, imaginando um ambiente com uma determinada atmosfera. Muitas vezes as soluções para os projetos, elas acontecem até mesmo sem o desenho, elas acontecem com um desejo. E a determinação de uma certa atmosfera mesmo, mas quando a gente vai desenhar isso, a gente vai precisar tentar imprimir uma qualidade gráfica nesse desenho. E novamente surge a necessidade de você se aprimorar na linguagem pertinente à profissão que você escolheu. Nós, profissionais da arquitetura e do design de interiores, nós não devemos fugir da lapiseira. A lapiseira vai ser a nossa melhor amiga, a nossa melhor companheira, não é o computador. O computador vai servir para desenhar o que se passa na nossa cabeça, mas nós não devemos nos limitar a ele. Você não deve depender do computador para dizer para o seu cliente na obra que solução que precisa ser assim ou assado. Você simplesmente pega um pedaço de giz, de gesso no chão e vai riscar na parede. Você pega uma caneta e vai desenhar num guardanapo para ele. Essa desenvoltura que é a desenvoltura do profissional, é uma desenvoltura possível que a gente ganha exercendo o desenho diariamente. Todos nós podemos desenhar, todos nós sabemos desenhar, mas o que acontece hoje, com frequência, é que as pessoas desistem do desenho nas suas primeiras incursões pelo desenho. E aí se escondem atrás de um computador, deixando passar uma grande possibilidade de desenvolver uma linguagem tão importante para nós. O desenho é uma competência que pode nascer com as pessoas, mas da mesma forma que nasce, ela pode ser criada e descoberta e alimentada e aprimorada por nós. E eu volto a dizer, o desenho importante para o profissional não é o desenho acabado, não é o desenho com sombras, com reflexos, nada disso. O nosso desenho se chama croquis. É ele que vai representar o que se passa nos nossos pensamentos. É o croquis que vai nos possibilitar enxergar o que nem sabemos que estamos pensando. Desenvolver a habilidade do croquis é um dever e nós não devemos achar que a gente não vai conseguir. Devemos considerar o desenho como uma competência que vai nos dar liberdade, ou seja, é confortável saber que no momento que você precisa representar o seu pensamento graficamente, você vai conseguir. Isso é libertador para a nossa profissão. É como saber cozinhar. Você pode ter poucos ingredientes, mas você, sabendo cozinhar, você vai conseguir resultado deles. E uma pessoa com os melhores ingredientes, sem saber cozinhar, vai conseguir estragar aqueles ingredientes num prato que você não vai sentir prazer em comer. Esse desenho que vocês estão vendo na tela tem uma marcação com grafite bem duro embaixo, e depois com uma caneta do tipo hidrocor, um nipim, ele vai ganhando contornos.
Então, o recurso utilizado para a colocação da cor foram canetas profissionais, mas elas não são a condição de termos um bom desenho, essas canetas. A gente pode fazer com hidrocor simples, aqueles hidrocores baratos de criança, de escola. Essas canetas aí, elas são mais sofisticadas, mas também fazem parte do investimento, né? A gente alocar uma verba para termos um material de qualidade em cima da nossa mesa também é bastante interessante. O que eu aconselho é que você vá comprando cores avulsas, que vai usar com mais frequência, sobretudo uma paleta diversificada de beges, de cinzas, depois uma paleta de verdes, de azuis, né? Os cinzas vão resolver tecidos, pedras, os beges vão resolver madeiras, pisos, os cinzas também vão nos ajudar muito com sombras, né? E a escurecer outros materiais, né? Aí os verdes vão nos ajudar com as plantas, né? Se você estiver fazendo alguma coisa externa, né? De vegetação, né? Você deve ir do amarelo, né? Que na verdade é o verde que recebeu muito sol, até o verde quase preto, né? Que é o verde que está com muita sombra. E os azuis vão ajudar a gente no céu, né? Então essas paletas, essas cores são importantes para a gente, para você não ficar acumulando vermelhos, roxos, laranjas, né? Que às vezes ficam ali durante anos e você nem abre. Então é importante a gente também ter uma boa caixa de lápis de cor. Eu gosto dos lápis que são aqueles mais macios, aquareláveis, né? Tem os importados, mais sofisticados, mas tem a Faber-Castell aqui também tem lápis de muita qualidade, né? Eu gosto que eles são mais macios, né? Eu também gosto de ter alguns hidrocores que eles não sejam transparentes, né? Aquelas cores completamente opacas que ficam em cima das outras sem se misturar, como o branco, por exemplo, que vão ajudar a gente nos reflexos. Quando eu decido usar esse tipo de hidrocor numa representação, eu faço todo o contorno com caneta do tipo Unipim, né? Ou seja, tinta no hidrocor, tinta nos contornos, né? Quando o recurso é lápis de cor, aí eu uso grafite no contorno, né? Os materiais se casam melhor assim. E nós também não podemos deixar de lado as possibilidades que a fotografia vai nos dar através do celular, ok? Da forma como a gente consegue melhorar um desenho que foi feito à mão e fotografado, para a gente conseguir passar ele para o nosso cliente através de um recurso de internet, de celular, né? Então você pode fazer um desenho muito simples e fotografar ele com luz natural, né, sem as sombras, organizar depois as intensidades das cores num simples celular. Um celular tem muitos recursos para melhorar uma foto, melhorando o resultado dessas cores. Nesse momento, caso você tenha utilizado o grafite e ele tenha sido bem aplicado, né, com força, com correção, o desenho, as linhas de contorno vão parecer terem sido feitas até a tinta, o que é um ótimo recurso, né? Em um curso posterior, a gente vai falar sobre a interseção do desenho com máquina, através das mesas digitalizadoras, os iPads e o desenho feito à mão, né? A gente vai falar sobre como é que essa conciliação, né, do desenhar à mão com desenhar no computador, ela é resolvida, né? Quando nós vamos desenhar com essas canetas do tipo hidrocor, né, profissional, essas que eu estou usando, nós tiramos um partido interessante da sobreposição de cores. É como se fosse uma aquarela. Você começa com uma cor, né, mais clara, e você vai sobrepondo tons em cima dela e tirando cores mais escuras. Muitas vezes, com 2 canetas ou 3, você fabrica mais de 10 tons, porque elas vão permitir ser misturadas, sobretudo se você estiver usando um papel manteiga. Se for sobre um papel manteiga, você pode misturar essas cores, inclusive no dia seguinte, né? Porque essas tintas num papel como manteiga, elas sempre vão permitir ser diluídas entre elas. Ou seja, você começa com bege, você termina com um marrom mais avermelhado, e você pode também misturar lápis de cor, sobretudo esses aquarelados, e passar uma caneta cinza quase branca. Então ele vai diluir a tinta do lápis ali no teu desenho. Então muitas vezes você não tem nas tuas canetas um determinado tom, mas você tem lá no lápis de cor.
Ou você pode fabricar com 2 lápis de cor, né, ali no papel. Aí você usa essa caneta tipo profissional, né, essa caneta com a ponta mais larga, em cima do lápis de cor, e ela vai passar diluindo aquelas cores. Então você cria uma forma de dar cor, de hidrocor numa caneta que você ainda não tem. Não fique querendo chegar em desenhos sofisticadíssimos. Você precisa chegar no seu croquis. O seu croquis vai ser o seu DNA e é importante que você consiga identificar qual é a forma mais confortável e eficiente que você tem para expressar, né, os seus projetos, os seus desenhos que passam na sua cabeça, ok?